Boa noite. Boa noite, Hamilton, boa noite, público César. querido. Estamos aqui iniciando mais uma edição do canal do Proletariado, essa é a 41º, né? 41º. 41ª, maravilha. E hoje temos uma convidada de ultramar, né? A Luísa Fresta, que é uma figura muito interessante, contista, poeta, cronista, Contadora de histórias. histórias, né? De origem luso-angolana, né? Vamos ter um bom papo com a Luísa daqui a pouco. Mas antes, Hamilton, eu tomaria a liberdade de dar um recado, principalmente aos nossos amigos aqui de São Paulo, né, que nos assistem, que é o seguinte: eu sou curador do Sarau Gente de Palavra, que eu desenvolvia junto com o Rubens Jardim, né? Infelizmente, o Rubens Jardim nos deixou no dia 13 de maio passado, e ele me pediu para dar continuidade ao sarau quando eu fui visitá-lo pela última vez já no hospital, né? Como eu também passei por um processo aí de cirurgia, estava isolado, falei para ele: olha, Rubens, em agosto, eu já vou estar liberado da minha cirurgia, você já vai estar bem, e a gente retoma Gente de Palavra. Infelizmente, não deu tempo para ele dar continuidade, né? De modo que eu decidi, então, formar um coletivo. A curadoria do Gente Palavra agora passa a ser coordenada por um coletivo, o coletivo Rubens Jardim, né? Dele fazem parte os poetas Elcio Fonseca, que, aliás, vamos entrevistar aqui no canal na próxima semana, no próximo mês, Marcelo Bretas, Hermeson Aniceto, Carolina Montoni e o Abel Coelho, né? A gente acabou formando um sexteto. Então, eu quero aproveitar esse momento para convidar o pessoal aqui de São Paulo para prestigiar o nosso sarau e a continuidade dele, né? E, como sempre, o Sarau Gente Palavra homenageia um poeta ou uma poeta, a gente alterna uma mulher no mês seguinte um homem, né? E esse mês agora, a homenageada vai ser a Ieda Estegilda Abreu, né? Que também foi entrevistada aqui no canal, né? Ela está morando aqui em São Paulo, então ela será homenageada. Aliás, esse sarau dela deveria ter acontecido em abril, né? Mas por causa da doença do Rubens, a gente acabou adiando o sarau, né? De modo que a gente retoma agora. E eu estendo esse convite a todos vocês. Inclusive a você, Hamilton, caso você possa estar aqui em São Paulo agora em agosto. Será um prazer tê-lo presente no Gente de Palavra. Muito obrigado, meus queridos. Sim, não se esqueçam, hein, que ainda não se inscreveu no canal do Proletariado, por favor, inscreva-se, aciona lá o sininho para receber as nossas informações, né? Volta e meia a gente publica um outro vídeo de poesia, tá? E, claro, a poesia que ganha com isso, porque quanto mais gente tiver inscrito no canal, mais o canal do Proletariado se divulga. Muito obrigado. Eu tenho duas, você terminou? Tenho duas comunicações a fazer. Uma comunicação triste, que a gente já sabe, já foi divulgado no Facebook, etc., sobre a passagem do poeta Reinaldo Duarte. O poeta, há cerca de umas semanas atrás, teve um problema sério de saúde e não nos deixou, ele fez a passagem. E o poeta Reinaldo Duarte é um poeta muito importante no Paraná e também no país, porque teve uma presença bastante grande nos anos 70, 80, a partir de iniciativas de revistas e publicações, e também como cofundador da cooperativa de escritores que ganhou renome nacional. Em setembro agora, nós faremos uma homenagem ao poeta Reinaldo Duarte, poetas e amigos, né? Uma primeira homenagem, e familiares também. Viva o poeta Reinaldo Duarte e sua poesia e sua vida tão significativa para todos nós. A segunda comunicação é sobre o projeto Poemaria. O Poemaria é um documentário dirigido pelo cineasta e poeta Davi Kinski, foi selecionado no Festival de Gramado, né? Isso eu acho que é muito significativo, um documentário sobre poesia, com vários poetas e artistas, cerca de 20 e tantas pessoas. E será apresentado agora na sexta-feira no canal Brasil da Globoplay.
às 20 horas e 20 minutos. Então, parabéns também para o Davi Kinski e alguns poetas, inclusive alguns deles já participaram de programas do canal do Poetariado. E agora... Você é muito modesto, né, Milton? Você também está nesse documentário. Também. É bom saber, o público precisa saber disso. Vai ser um prazer assistir. É uma alegria, uma emoção muito grande estar participando desse documentário. E o Davi Kinski vem há 8 anos fazendo esse trabalho de garimpagem de atores e poetas, etc. E, inclusive, a Adélia Prado está lá, o Inácio de Loyola Brandão e alguns outros poetas, a Paula Valéria, a Banharoli, né? E outros poetas, né? Mas é isso aí. Vamos agora com a nossa convidada, Luísa Fresta. Luísa Fresta é uma figura muito interessante, né? Ela vive há muitos anos em Portugal e tem uma relação... A Rosana Banharoli. E a Luísa Fresta tem uma relação bastante intensa com o Brasil também, né? Eu diria que é uma poeta e escritora que vive ao mesmo tempo em 3 lugares: Portugal, Europa, África e Brasil, né? E melhor do que apresentar a Luísa, eu quero ler um poema da Luísa, para poder chamá-la, que na minha leitura é um pouco o retrato de quem é essa poeta e grande escritora. Chama-se Exame de Consciência. Está no livro dela, Casa Materna. Não esperes ser mártir para lutares pela paz. Não queiras estar mendigo para extirpar a pobreza do mundo. Não precisas de ser mulher para abominar o machismo. Mesmo sem ser excluído, estatue a inclusão. Não só o homem esquecido vive do gesto solitário. Não é preciso ser vítima para condenar o crime. Com vocês, então, Luísa Fresta. Boa noite, Luísa. Boa noite, Luísa. Conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada a vocês por me terem convidado. É uma honra e uma grande alegria estar aqui no canal do Poetariado com vocês. Muito obrigada. Aqui com o nosso público, naturalmente. Luísa, vamos começar a nossa conversa. Geralmente a gente começa a nossa conversa com algumas coisas da obra, né? Da obra da autora, do autor, e depois a gente vai iniciando outros cenários de vida ligados à obra, etc. Mas você tem uma conversa muito grande, como o César já anunciou, na lusofonia, né? Entre Angola, você faz esse tripé, Angola, Portugal, Brasil, etc. E os seus textos são textos que, pelo menos de alguns livros, né, de poesia, você vai recolhendo como uma contadora de histórias, você vai recolhendo paisagens, vivências, sentimentos, expressões, né, dessas línguas, dessas formas de expressão da língua, né, e compondo os seus poemas, que em algum momento são chamados de poemas narrativos, né? Por você mesmo enuncia isso. Como que se dá essa ligação da sua obra com esse cenário na sua criação poética? Hamilton, realmente, os 3 países que mencionou, Angola e Portugal, são as minhas pátrias, não é? E com o Brasil, como vocês disseram muito bem, eu tenho uma relação antiga e muito profunda, não só eu, mas quase todas as pessoas da minha geração, pelo menos os que cresceram em Angola como eu, havia já uma relação muito próxima através da literatura e através da música. Nós já líamos muitos dos vossos autores conhecidos internacionalmente, como Jorge Amado, José Mauro de Vasconcelos, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, por exemplo. Então, tudo isso acaba por ser parte da fundação da nossa personalidade enquanto leitores e enquanto seres humanos.
essa relação que vocês mencionam, que vocês frisam, entre Angola, Portugal e Brasil é inevitável. Tem razões históricas, tem razões sociais que todos nós conhecemos, mas hoje em dia penso que advém também de muitas parcerias artísticas, comerciais e até académicas. E então a globalização tem coisas más e tem coisas boas, mas penso que nesse aspecto é uma grande vantagem o facto de estarmos também mais próximos e mais atentos ao que se vai produzindo nos nossos países de língua portuguesa, com toda a sua variedade e toda a sua riqueza. Não sei se respondi a sua pergunta. E você acha que esse contato, por exemplo, que você teve com o Brasil, com autores brasileiros, eles chegaram a influenciar o seu trabalho poético? Eu penso que é natural que sim, não é? É muito difícil nós avaliarmos em que medida é que um ou outro autor ou um conjunto de autores influencia o nosso trabalho. Normalmente essa análise é mais feita do exterior. Penso que é um pouco difícil nós fazermos essa autoanálise enquanto autores. Certamente que me influenciaram e muito, mas sobretudo talvez na maneira de escrever a prosa. Quanto à poesia, é uma influência mais difusa, até porque eu sou uma leitora tardia de poesia. Eu não tenho vergonha de vos confessar que comecei a ler poesia, se calhar há 15 anos, se tanto. Eu antes era, sobretudo, uma leitora assídua de romances e contos e crónicas, ensaios quase que não lia, e a poesia realmente entrou tardiamente na minha vida. Portanto, a influência dos autores brasileiros na minha escrita será, sobretudo, em relação à prosa. Brasileiros e latino-americanos. Os Garcia Marques, os Vargas Llosa, Alejo Carpentier e por aí fora. Uma grande influência que eu assumo realmente. Quer perguntar alguma coisa, Célia? Eu falei que eu ia esquecer. Não, Milton, pode continuar a pergunta. Depois eu falo. E no seu livro, primeiro eu ia perguntar o seguinte: se você tem várias formas de expressão, prosa, contos, poemas para infantos juvenis, né? Quer dizer, como eu qualificaria talvez o Burro Sim Senhor, como voltada por esse público, né? Sim. E você também escreve, embora não se coloque como jornalista, você também se expressa a sua literatura, suas crônicas, até através de jornais, né, de Angola e de outros lugares. E você se define mais como poeta, mais como cronista, mais como contadora de histórias? Como que você se define fundamentalmente? Ou isso está tudo integrado no seu trabalho? E sim, eu acho que é mais isso, Hamilton. Está tudo integrado. Eu dou espaço a esses vários géneros. Eu ia dizer que sou uma autora versátil, mas isso soa um pouco pretencioso. Eu acho que não sou versátil, eu sou mais instável mesmo. Portanto, tanto oscilo para a prosa como para a poesia. E por vezes escrevo prosa com a música da poesia e por vezes escrevo poesia com a estrutura da prosa. Portanto, para mim, esses géneros, eu sei que eles existem e de alguma forma têm que ser enquadrados e contextualizados, mas eu nem sempre tenho bem consciência de estar a escrever num género ou noutro. Eu escrevo aquilo que sai, como se as coisas já estivessem mais ou menos prontas na minha cabeça e acabo por ser quase só um veículo de escrita, não propriamente uma criadora. Agora, em relação às crianças, pois aí eu tenho mais cuidado, temos sempre que ter muito mais atenção quando escrevemos para um público mais jovem, porque há uma perspectiva e há uma preocupação também formativa, inclusive em relação à correção da língua, o que não quer dizer que eu escreva sem cuidado para os mais adultos, os mais crescidos, mas claro, quando escrevemos para crianças temos um conjunto de preocupações que também absorvem a nossa atenção. Luísa, posso falar? Pode falar. Luísa, eu percebo na maioria dos seus textos, né, raros são os que não têm essa referência, uma espécie de louvação à língua portuguesa. Aliás, tem um poema seu, que está no Casa Materna, que chama-se exatamente Casa Materna,
onde isso é muito evidente, né? Eu vou até me permitir ler esse poema seu. Chama Casa Materna. Posso cantar, falar e escrever, comunicar e trabalhar, lembrar e esquecer, aliar sons como soldados a marchar. Posso dissertar e compreender, ser suave cântico em vespertina missa, ruminar sotaques e aprender, ser frio mármore ou vela mortiça. Posso viajar e derreter, sob aparente quietude, ou em um chão escaldante ser, palavra magra e rude. Mas só na minha língua verdadeiramente sim, só nesta casa antiga de vago, sonho e pinto, só em português eu posso ser. Isso dito por si fica muito mais bonito, César. Coisa maravilhosa. Eu me sinto péssimo leitor. Ficou fantástico, muito obrigada. Deu uma outra roupagem realmente a esse texto. Eu também gosto muito desse poema. É raro escrever poemas tão longos, mas dessa vez senti necessidade de fazê-lo. E tanto que esse texto foi importante para mim. Inicialmente chamava-se Casa Ambulante, aliás, e depois passou a ser Casa Materna e deu o título ao livro. E realmente, em relação à língua portuguesa e ao hábito que eu tenho de exaltá-la quando escrevo, é uma questão que mistura um pouco de amor e de respeito, as duas coisas, não é? É a minha língua materna, é a língua na qual eu me sinto livre, é a única língua na qual eu consigo expressar sem reservas e com absoluta sinceridade. Não que seja mentirosa quando o faço noutras línguas, mas de alguma maneira acaba por ser uma espécie de uma máscara que não me permite ser verdadeiramente eu. Por mais intimidade que tenha com alguma outra língua, como acontece talvez com o francês ou com o espanhol, há sempre uma parte de mim que não se revela, porque não é possível mostrar-me, dar-me a conhecer noutra língua que não seja o português. Mas, Luísa, uma língua portuguesa em interculturalidade com outras, como, por exemplo, o quimbundo, você, que é uma língua de 3 milhões de pessoas de Angola, você inclusive, na sua obra, você importa essas palavras, né? Como, por exemplo, no Burro Sim Senhor, né? Que você fala do cavalo Abdul, do pastor alemão, dos nomes de pessoas sem dúvida, sem dúvida. Hamilton, essa interculturalidade também se vive através da língua. Quer dizer, há de facto uma língua portuguesa, mas com diversas variantes, e eu também cresci impregnada da variante angolana, que também está sempre em desenvolvimento. As palavras que fazem parte do meu léxico da juventude e que eu considero serem da variante angolana não são necessariamente as mesmas que os jovens em Angola usam hoje em dia. Isso faz parte da evolução das línguas, a língua é dinâmica. Acontece o mesmo no Brasil, de certeza que muitas expressões que eu li nos livros de Jorge Amado, por exemplo, escritos nos anos 50 ou 60, já não são as mesmas expressões que os baianos de hoje em dia usam, ou pelo menos algumas terão mudado, haverá expressões novas. Então, essas palavras em quimbundo, em umbundo, em kikongo, várias línguas faladas em Angola, acabam por entrar também na minha criação, sobretudo de poesia, de uma forma natural, quer dizer, entram quando faz sentido, porque eu também cresci em convívio íntimo com certas palavras, embora não falo fluentemente nenhuma dessas línguas, mas, por exemplo, o umbundo, que é a língua do sul de Angola, era a língua materna do meu pai, e, portanto, acabo por ter também um pouco de intimidade, se não com a língua em si, com meia dúzia de vocábulos que ajudam a construir as minhas narrativas e os textos também em poesia. Em síntese, a sua língua é a sua pátria, como diria o Caetano Veloso, né? E você não quer mátria, você quer frátria. Muito bom. Luísa, você não quer falar um poema para o público, geralmente que ouve, que acompanha, gosta do autor, da autora falando os seus poemas? Fala um poema. Eu estava à espera desse desafio, mas eu confesso que já fiquei envergonhada depois de ouvir o César ler tão bem Casa Materna. Eu fiquei envergonhada, mas eu vou tentar, pelo menos, não ficar atrás
Meu ego não vai caber nessa sala, Luísa. Diga. A sério, a sério. Então, eu vou ler um poema de Casa Materna. E, curiosamente, eu não sei se acontece com vocês, mas há certos textos que nós não conseguimos ler em certos dias. Então, eu andei aqui a ver o livro, passei por várias páginas e eu disse, eu gosto deste texto, mas hoje não dá para ler. Porque também, consoante os dias, não somos sempre as mesmas pessoas, e ainda bem que isso acontece, porque senão era muito chato para quem convive connosco, não é? Então, eu vou ler o poema Itinerários. Da minha casa à tua porta há um caminho seguro. O alcatrão e a calçada portuguesa, portões vermelhos e um muro. Da minha casa à tua porta há um atalho pela calada da noite. Na sonolência vejo uma ampla janela escancarada. Da minha casa à tua porta há um castanho labirinto, feita de areia, uma estrada de peixe e de sal e um mapa indistinto. Da minha casa à tua porta há um tapete de seda, búzios e caranguejos, areia ocre amarelada e uma intensa labareda. Da minha casa à tua porta há um extenso cortejo de prosas e histórias, de úmidos abraços e desejo. E pronto. Então eu vou ler um poema para você. Obrigada. Certidão de nascimento. Tenho paisagens nos olhos, regiões planas e silenciosas, murmúrios em línguas desconhecidas e cadeias montanhosas. Tenho mares e lagos nas mãos, poeira e terra estriada, algumas lembranças caras e a pele seca encarnada. Tenho um arquivo estranho de tufões e tempestades, arrumados numa caixa onde se guardam saudades. Muito bom. Legal, né? Luísa. Fantástico. Luísa, me diz uma coisa. Se você tivesse que homenagear algum poeta ou escritor, qual poeta ou escritor você homenagearia aqui nesse programa? César, eu confesso que quando selecionamos alguém, parece sempre injusto para dezenas de outros autores que nós gostaríamos igualmente de citar, mas eu vou escolher um poeta que vocês, pode ser até que conheçam, que é Jorge de Sena. O Jorge de Sena, eu retomei aqui, eu tenho aqui um pequeno excerto de uma reportagem da RTP em Portugal sobre Jorge de Sena, que diz assim sobre ele. Ele escreveu quase 2.000 poemas e centenas de páginas de contos, novelas, romances e peças de teatro. Era polémico e provocador, como vocês sabem. Aventurou-se em todos os géneros, porém a obra vasta e complexa nem sempre lhe trouxe o reconhecimento merecido. E é, sem dúvida, uma das figuras mais importantes da cultura portuguesa do século XX. E então, eu gostaria de... Bom, ele era, além de poeta, era crítico, ensaísta, ficcionista, dramaturgo, tradutor, docente universitário, naturalizado brasileiro em 1963, coisa que eu não sabia, e também era engenheiro civil. Ele tem um poema fantástico, enfim, que eu acho muito forte. Tem o título Quem a tem? Não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Eu não posso senão ser desta terra em que nasci. Embora ao mundo pertença e sempre a verdade vença, qual será ser livre aqui? Não hei de morrer sem saber. Trocaram tudo em maldade, é quase um crime viver. Mas embora escondam tudo e me queiram cego e mudo, não hei de morrer sem saber qual a cor da liberdade. Legal. Este é o primeiro de Jorge de Sena. E, se me permitem, vou só ler mais um texto muito curto também, e que se intitula Da vida não fales nela. Da vida não fales nela. Quando o ritmo pressentes, não fales nela que a mentes.
Se os teus olhos se demoram em coisas que nada são, se os pensamentos se enfloram em torno delas e não em torno de não saber da vida, não fales nela. Quanto saibas de viver, nesse olhar se te congela. E só a dança é que dança quando o ritmo pressentes. Se firme o ritmo avança, é dócil a vida e mansa. Não fales nela que a mentes. São estes os textos que eu trouxe para vocês. Muito bom. A título de curiosidade, o Jorge Sena trabalhou aqui em São Paulo numa faculdade que nos anos 50 e 60 era muito importante, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Assis, no estado de São Paulo. Não sabia, né? Não sabia. Então, eu tive essa informação lendo exatamente um livro do Jorge Sena e fiquei bastante entusiasmado, porque eu convivi muito em Assis, eu morei em Assis, estudei na mesma faculdade que ele deu aula, pena que foi muitos anos depois, né? Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Sim, ele faleceu em 78. Ele faleceu em 78, pois foi. Era um grande poeta. É interessante, ele é pouco conhecido, né, por sua presença no Brasil. Sim, talvez não exatamente pouco conhecido, mas eu creio que nunca teve o reconhecimento que merece. Por outros motivos, talvez alheios à poesia, não é? Não, eu digo aqui no Brasil. No Brasil. Mesmo em Portugal, sabe? Mesmo em Portugal. Também consta que ele não teve o merecido reconhecimento. Embora, obviamente, tenha tido algum, caso contrário, nós também não o conheceríamos, não é? Sim. Aliás, Luísa, um dos propósitos da gente sempre pedir que o nosso convidado homenageie alguém é exatamente no sentido de resgatar poetas que muitas vezes não foram reconhecidos. Exatamente. Importantes, né? Então, muito por importante. Alguma justiça, não é? É isso. A gente tenta Vamos chamar o nosso amigo Germano Xavier. Germano Xavier, isso que estava já preparado aqui para chamar o Germano, né? O Germano foi convidado pela Luísa Fresta, porque o Germano tem uma grande relação de amizade literária, enfim, com a Luísa Fresta. A Luísa Fresta chegou, inclusive, a traduzir para o francês 2 livros do Germano, né? Ele é um baiano que mora hoje, esqueci a cidade que ele mora. Pernambuco, Caruaru, né? E, bom, vamos chamar o Germano, que é melhor ele se apresentar do que eu ficar falando bobagem sobre ele aqui, falsificando a sua biografia, Germano. Germano, muito obrigado por aceitar o convite da Germano. É um prazer tê-lo aqui como comentador aí da Luísa Fresta. Muito obrigado. Muito obrigado, César. Uma boa noite a todos. Boa noite, Luísa. De antemão, abraçá-los aqui e dizer que é uma grande honra, viu, participar com vocês para falar e exaltar essa pessoa incrível que é a Luísa Fresta e também essa nossa deusa, né, em comum, que é a literatura. Muito obrigado pela oportunidade. Germano, fique à vontade, então, para falar sobre a obra, as impressões que você tem da obra da Luísa. César, você e o Hamilton me deram uma tarefa muito árdua, viu? Falar de uma pessoa que realmente mexe muito comigo, é uma parceira de décadas já, né? Já mais de 10 anos que a gente trabalha, que a gente vive a literatura de forma conjunta, unida. E eu tive o prazer de conhecer pessoalmente a Luísa na oportunidade que estive em Portugal. E tudo que ela escreve está traduzido no seu comportamento, né, na sua personalidade. É o reflexo da sua literatura. Uma pessoa gigante, uma mulher incrível e que merece todas as nossas loas, todos os nossos elogios, porque vale a pena conferir a obra de Luísa Fresta, viu? Eu fiz um apanhado aqui, eu tentei fazer um arranjado de palavras para tentar mostrar o meu sentimento, né, para com a literatura e para com a pessoa também de Luísa Fresta. Permitam-me fazer esta leitura. Fique à vontade. É com enorme satisfação que esboço aqui uma apresentação sobre a escritora Luísa Fresta, voz poderosa de nossa literatura contemporânea em língua portuguesa.
Sua carreira literária é marcada por textos de tonalidades muito diversificadas, perfazendo um percurso que vai da literatura infanto-juvenil às formas mais clássicas e tradicionais da poesia, passando por outros importantes gêneros, como o conto e a crônica. Luísa Fresta é amplitude portuguesa e angolana, uma dupla alma concentrada em uma força motriz feminina que entrelaça Angola, Portugal, Brasil, Áfricas e mundos em um coração delicado e dedicado a enxergar a mais pura arte literária nas situações mais comuns ou nas circunstâncias mais rudes. Suas mãos tecem um conjunto de textos que pontuam suas múltiplas influências culturais e humanas como quem aborda o próprio espelho das grandezas da vida. Uma mulher que a todo instante nos apresenta a lusofonia e ao africano. Uma mulher que não se cansa em opinar sobre livros, filmes, artes em geral. Uma mulher em constante movimento. Com a escritora Luísa Fresta, aprendi que o essencial está por vir, ainda no próximo verso, ainda no próximo parágrafo, porque a literatura está no que avança e no que nos desdobra, no que nos recobra e no que nos aplaina, apontando para as mazelas mundanas mais irrefutáveis. Com a escritora Luísa Fresta, aprendi que é necessário perceber e revelar os centros das pequenas coisas, os núcleos sísmicos dos elementos que fazem a vida de todas as pessoas, mesmo que estas fontes interiores e, por vezes, ulteriores, de e acerca da vida sejam ou estejam integradas à própria faculdade vital do ser humano, o viver, o estar vivo e além. Ao lado de Luísa Fresta, numa jornada de parcerias que já ultrapassa uma década, aprendi que o verdadeiro poeta fotografa o caos, que o verdadeiro escritor registra os medos de nós, gentes, e articula a chama que fará o fogo máximo de nossas idas e vindas, de nossas descobertas e também de nossas decepções. Luísa Fresta soa quase sempre maternal, como uma mãe que ensina às suas crias os segredos do caminho. A escritora Luísa Fresta nos questiona, em seus textos, se a felicidade é um bônus ou uma guilhotina. Dentro de suas palavras, tombamos por cima das farturas e das fraturas dos símbolos mundanos. Adentramos o sagrado nas coisas triviais e bulimos com o absurdo das naturalidades cotidianas oriundas de convenções sociais e institucionais. Tudo isso regado com uma pessoalíssima dose de maturidade artística e pessoal. Aliás, ensinagens não faltam nas páginas dos livros e na obra geral escrita por Luísa Fresta. E isso me chama muito a atenção. Luísa Fresta está sempre a nos ensinar algo, e de uma forma muito espontânea e inteligente. A escritora Luísa Fresta, por vezes, quase ignora o real para nos abrir um mundo de percepções suavemente surreais, quando no tempo das intermitências e das incertezas da vida, colocando-nos numa posição de combate e também de respeito perante o tempo futuro. Afinal, o que faremos da vida que nos resta? O que estamos fazendo com o nosso hoje,
com o nosso agora, aquela velha batalha já por demais esgotada e profética. Cada dia que passa é um dia a menos, não um dia a mais. Luísa Fresta sempre nos coloca esse ponto. Luísa Fresta tenta parar o tempo para que possamos observá-lo. Tamanho o seu poder perante todos nós. Luísa Fresta é, por fim, a voz de uma humanidade revestida, revista e ressonhada, cheia de memórias e refundada em anunciações. Para mim, esta é Luísa Fresta e sua obra. Bom, então agora terminamos o programa, né, César? Podemos ir fechando o programa. Depois dar continuidade. A Luísa quer falar alguma coisa, Luísa? Hamilton, eu só quero dizer uma coisa. Eu não paguei ao Germano para ele dizer estas coisas tão bonitas. Não paguei, mas se calhar vou pagar. Bem, incrível, porque ele, quando diz estas coisas, eu consigo abstrair-me, que ele está a falar de mim. Eu acho que ele está a falar de uma pessoa que deve ser muito interessante, realmente. Não sei se é parecida comigo, mas deve ser muito interessante. Obrigada, Germano. Essa tua visão é mesmo muito lisonjeira, né? Acho que passou aí no Photoshop, mas muito obrigada. O Germano falou que o poeta fotografa o caos, né? Mas uma coisa interessante na poesia da Luísa Fresta é que a poeta pode fotografar o caos, mas ela não está no caos, ela não entra dentro do caos. Ela olha com um olhar de fora. Veja esse poema aqui, quando o poeta é desafiado para uma rixa. Fujo do instante tenebroso da discórdia hostil, dos arremessos de ódio como pedras pontiagudas, e a raiva inglória das palavras venenosas e sisudas, prefiro o que é harmonioso e a censura mais sutil. Não cultivo a sombra pobre e frouxa do alheamento, não fecho o coração à injustiça, nem os olhos à afronta. O silêncio é uma arma quase sempre carregada e pronta, e o meu simples viver é o reflexo do meu pensamento. Não serei, porém, besta dócil e de humores expectáveis, focinho traiçoeiro arreganhado, babando raiva espumosa. Escolherei as minhas batalhas, prescindo da fama nebulosa e estéril de guerras fratricidas e das intrigas intragáveis. Acicatados ânimos aplaco, com chá fervente de tilha e camomila, e arreganhados dentes com um trago da mais audaz tequila. Legal. Esse poema é de Casa Materna, né? Casa Materna. É sim. Esse poema é quase que uma autobiografia, não é? Porque realmente eu aí não posso negar que reflete muito a minha maneira de estar na vida, não só na literatura, não é? Principalmente no mundo em que nós vivemos hoje em dia, cada vez mais fraturante, radicalizado, em que as pessoas cultivam o ódio diariamente. Eu sinto essa necessidade, pelo temperamento, pela educação que tive, pela minha maneira de estar na vida, de tentar ser um pouco moderadora de toda essa hostilidade, de toda essa cultura do ódio que eu não subscrevo, e tentar ir pela via diplomática da poesia. Eu sei que há outros autores que têm uma posição muito mais aguerrida em relação a muitos temas, mas realmente esse poema reflete muito o que eu penso e a maneira como vivo. Se vocês me permitem, eu quero colocar publicamente aqui um comentário feito pela Neuma Rosendo. Texto belíssimo do poeta Germano Xavier para a indescritível Luísa Fresta. Todo verdadeiro e ainda falta, porque a Luísa é uma entidade. A Luísa é incalculável. Parabéns aos dois. E aí, eu quero aproveitar que a Luísa tem um poema, exatamente nesse livro Casa Materna, chamado Manual do Elogio. Eu vou ler para vocês, né? Até para dar complementaridade aí ao que o Germano falou. Manual do Elogio, por Luísa Fresta. Fica-te bem esse chapéu de palha com fita de algodão. De resto, não comento, fugindo ao constrangimento
de adivinhar trépido rubor e mutismo violento. O meu louvor sincero é austero na forma e na intenção. Respeito de igual modo audácia e honra, grandiosidade, a despeito do rótulo açucarado de adulador. Aprecio o caráter e a têmpera moldada na cor, da nobreza, da ética sumária, do simples e da vontade. Gentil acólito oscilava entre o amor, o medo e a inveja. 3 vezes tu me negarás 3 vezes, antes que o galo cante, e o mestre antecipando algumas reveses, sabendo quão fraca é a carne quando o espírito fraqueja. Não é mérito aclamar ídolos, nem vilipendiar um prisioneiro, nem coragem, é ser manso e doce como o vapor de água e o nevoeiro. Luísa Fresta. Muito bom. Legal. Eu já agora queria mandar um beijinho à Nelma Rosendo, que é uma autora que eu também admiro muito e muito carinhosa aqui comigo e com o Germano. Realmente essa observação que ela fez foi de uma grande simpatia e tenho a certeza que ela é sincera, o que é ainda mais assustador, porque isso confere-nos uma responsabilidade maior, não é? Tem uma outra questão que eu gostaria de colocar, feita pelo Marcelo Bretas, que não é o mesmo assunto, mas eu acho que vale a pena a gente retomar. Luísa, uma sólida ponte vem sendo construída entre escritores brasileiros e luso-angolanos, como você, Regina Correia, Lopito Feijó e tantos outros. Essa proximidade pode nos moldar e unir ainda? Ainda mais. Ainda mais, desculpa. Germano, não sei se queres pronunciar aqui sobre este assunto em relação ao Marcelo. A minha opinião sobre isso, Luísa, é que sim, né? A gente está vendo aí um intercâmbio entre autores, poetas, escritores, novelistas, contistas, cronistas, que tentam trazer, né, um pouco do seu povo, de sua cultura, e a gente acaba fazendo um entrelaço, né, geral. Eu acho que isso é muito positivo para a literatura brasileira, para a literatura como um todo, né? A gente só tem a ganhar com isso, né? Eu concordo com o Germano, porque essa observação do Marcelo, um autor que eu também admiro muito, é muito pertinente, porque realmente nós não podemos estar sempre à espera das instituições públicas ou privadas. É evidente que eles têm uma abrangência, um poder que nós individualmente não temos. Nós não somos instituições, somos apenas autores, não é? Mas a nossa escala, qualquer um de nós, acho que está a fazer o que pode para fortalecer esses laços entre os nossos autores, as nossas literaturas, as diversas linguagens, e realmente essa proximidade acho que é enriquecedora para todos nós. O Germano falou sobre um texto muito bonito, concordo com o comentarista da Rosendo, é muito bem verdadeiro, sincero, e falou sobre essa humanidade que está presente na poesia da Luísa Fresta, né? Eu queria chamar a atenção também do livro Burro Sim Senhor, porque eu vejo assim também muita humanidade, uma humanidade ampliada para a comunidade dos seres, né? Porque hoje estamos vivendo num momento civilizatório em que a centralidade não é só o ser humano, né? Mas é a natureza em sua fonte geral, né? E os animais, né? Que são nossos irmãos de espécie irmão, né? Com inteligência, com intuição, com senciente, etc. E você dá uma humanidade a essa aproximação com a natureza, né? Trazendo esses animais para uma sabedoria também que nós muitas vezes não percebemos neles, né? É o pastor alemão, é o inseto, inclusive, Helga, né? A cachorra branquinha,
Tem insetos, tem cães, gatos, papagaios, papagaios, etc., trazendo não como uma demonstração apenas voltada para o público infantil, mas ali você traz valores importantes de sabedoria, de como a gente pode se relacionar com esses seres, né? E eu queria que você falasse um pouco como que surgiu essa ideia, essa criação de Burro Sim Senhor. Olha, esse livro eu diverti-me bastante a escrevê-lo e também a ilustrá-lo, não é? Porque os desenhos são da minha autoria. E eu gostava que todos os animais reais que entraram nesse livro, incluindo a Nina e a Lola, que o Germano conhece bem, não é? Graças ao Germano que eu conheci esses dois seres incríveis, duas cachorrinhas magníficas. É pena que eu gostava que os animais também estivessem aqui no nosso debate para se pronunciarem, mas como eles não sabem ler como nós, sabem ler de outra maneira, não é? Então não vamos ter aqui a opinião dos principais interessados. Mas esse livro, Burro Sim Senhor, para mim foi bastante divertido, porque há uma parte do livro que é dedicada à relação de afeto, cumplicidade e proteção mútua que existe entre seres humanos e os seus animais, ou vice-versa. Enfim, uma relação bastante equilibrada, como é o caso da Nina, da Lola, e Germano e outros amigos, e até animais que eu trouxe da minha própria infância. Um deles que foi um cachorrinho que fugiu à guerra e encontrou a nossa casa do nada, uma casa que ele não conhecia, aliás, mas foi guiado pelo instinto e chegou até lá. E outra parte do livro tem realmente aquilo que nós falámos há bocado, os poemas narrativos, que são mais histórias ficcionadas em verso, e aí são histórias construídas do zero, não é? Em que os animais são imaginados e tudo é ficção, baseado evidentemente em pequenos detalhes, em pequenos pormenores reais, mas enfim, no conjunto trata-se de uma ficção, não é? Acaba por ser um livro que pode ser interessante, espero eu, não é? Para crianças e para pessoas mais adultas e talvez até para os animais, quando virem seu retrato no livro, pelo menos nesse aspecto, pode ser que também seja interessante para os próprios animais. Legal. César, como é que está o nosso tempo aí? A gente tem ainda um tempinho legal, cara. Tempinho bom, que até quero aproveitar esse tempinho para fazer uma pergunta para a Luísa, porque a Luísa tem, como já foi dito várias vezes aqui, ela tem um grande intercâmbio com o Brasil, né? Mas não só um intercâmbio literário, né? Ela ganhou muitos prêmios, até faço questão de enumerá-los aqui. Por exemplo, em 2013, a Luísa ganhou o segundo lugar no 9º concurso online do Prêmio Licínio Campos de Poesias do Amor, com o poema Soneto do Amor no Feminino. Em 2014, ganhou outro prêmio. Aliás, o poema dela foi considerado talvez um dos melhores 50 apresentados, né? Incluído na coletânea publicada pela Academia Jacareiense de Letras, promotora do 8º Festival Internacional de Sonetos. Em 2015, teve uma crônica, São Paulo da Assunção de Luanda, que foi incluída numa coletânea editada pela Casa do Poeta Brasileiro de Praia Grande, São Paulo. Em 2018, a crônica Eu Quero a Panela Grande ganhou o primeiro prêmio de crônica internacional no 2º Varal Literário da Câmara Municipal de Divinópolis. Em 2019, Terra da Adélia Prado, né? Terra da Adélia Prado. Adélia Prado. Em 2019, com a crônica Os Caminhos Ínvios da Escrita, ganhou o primeiro prêmio no 3º Varal Literário da Câmara Municipal de Divinópolis. Minha pergunta, como é que você vê esse contato com o Brasil? O que a motivou a participar desses concursos? Você já teve alguma vez aqui no Brasil, Luísa? César, contato com o Brasil vem da infância, não é? Vem da infância, já tínhamos essa influência toda da gastronomia, da literatura, da música, fundamentalmente a música.
Mas esse contacto que está relacionado com os concursos literários, mais recentemente, desde que eu comecei a levar-me a sério como escritora, esse aí tem uma explicação muito simples. Há um escritor brasileiro, jovem, bem, eu hoje em dia considero jovem toda a pessoa que tem menos que 60 anos, não é? Mas ele claramente é uma pessoa jovem, que é o Rodrigo Domit. Ele tem um blog, eu creio que ele ainda tem esse blog, e o Rodrigo Domit, eu já não sei exatamente em que altura da minha vida, eu comecei a receber uma newsletter dele, em que ele divulgava muitos concursos literários que estavam em curso no Brasil. Eram concursos que normalmente não estavam vinculados a prémios monetários e que não eram dedicados a livros, mas apenas a textos, em prosa ou em poesia. E como alguns desses concursos eram bastante abrangentes, bastante inclusivos e estavam abertos a autores não brasileiros ou a autores brasileiros fora do Brasil, enfim, brasileiros ou não, pessoas que vivessem fora do Brasil, eu comecei a perceber-me que poderia concorrer a alguns deles. E fiz isso. E quando comecei a ganhar alguns prémios, curiosamente, muitos deles em Minas Gerais, que é uma coisa muito curiosa, porque eu gosto imenso da Délia Prado. Eu acho isso uma coincidência muito bonita. Claro que fiquei muito feliz, não é? Fiquei muito feliz, principalmente por perceber que nós temos sempre algum receio, e vocês se calhar também têm a mesma preocupação quando são lidos por autores por leitores fora do Brasil. Será que a nossa linguagem é entendida? Eu não me refiro apenas ao léxico, porque obviamente que isso é o mais fácil, mas as nossas preocupações, as nossas vivências, as nossas histórias, será que isso consegue tocar os leitores brasileiros? E ficamos sempre muito contentes quando vemos que a comunicação passa, não é? Que essa mensagem flui nos dois sentidos e não é assim tão difícil percebermos preocupações ainda que nos sejam alheias e universos um bocadinho diferentes dos nossos. Mas, bom, o meu contacto com o Brasil, para além dessa questão dos concursos literários que o César teve a amabilidade de referir, transcende a literatura. Eu tenho lá alguns amigos muito próximos e parcerias muito importantes e já com alguns anos, como é o caso do nosso querido Germano Xavier, nós temos, de facto, uma cumplicidade artística muito, muito notória, penso eu, uma grande afinidade em relação a métodos de trabalho, porque eu não sei se o Germano tem essa percepção, mas nós conseguimos fazer muitas coisas em conjunto, às vezes quase sem falarmos. A gente não precisa de falar, já está tudo esquematizado, não é preciso falar muito, as coisas fluem. Há pessoas com quem nós temos que falar 3 horas e no final nem nós entendemos o outro, nem o outro nos entendeu. E com o Germano a coisa realmente flui muito bem. Parece que somos feitos de uma mesma semente ou algo assim, porque realmente as coisas funcionam com muita facilidade e simplicidade. E bom, se me pergunta se eu já estive no vosso país, eu nunca estive fisicamente no Brasil, mas há alturas em que já nem eu acredito nisso. Obrigado. Diga, Milton. Não, eu queria fazer uma pergunta para o Germano. Como é que ele vê assim, esse primeiro contato com a obra da Luísa Fresta, por exemplo? Por onde começar? Por onde começar por que textos, por que livros, né? Ou na sequência temporal, cronológica, ou como que você vê assim para inclusive as pessoas que quiserem se apropriar da obra dela, não tiverem acesso ao conjunto, terem uma determinada visão? Milton, eu vou sugerir aos leitores aqui e os espectadores, né, que se interessem pela fortuna crítica produzida pela Luísa Fresta. No blog O Gazeta, depois eu posso deixar o link aqui, o gazeta.blogspot.com, conta com mais de 100 resenhas literárias produzidas pela Luísa Fresta e são de uma qualidade assim incrível. Vale muito a pena conferir, ler, conhecer os mundos por onde a Luísa passa, por onde ela transita.
ela traz muito do cinema, muito da literatura, muito do seu olhar, né, crítico acerca do que está acontecendo no mundo. Então, se fosse para sugerir um início assim na obra da Luísa, é claro que nós temos várias possibilidades, né? Mas essa entrada na obra da Luísa, através da resenha crítica que ela produz, da resenha dos livros, dos filmes que ela assiste, que ela lê, eu acho que estaria num caminho assim muito, muito interessante para um início. Legal. De uma aventura, né, pela obra da Luísa. Ô, Germano, coloca o link no... Tem como você colocar o link aqui na plataforma? Ou então manda para mim no chat privado, eu disponibilizo aqui no banner. Pronto, vou escrever aqui agora. Luísa, você pode ler mais um poema para nós aí? Eu posso, mas depois das vossas leituras fico mesmo muito, muito, muito encabulada, porque vocês são fantásticos. Nós somos rato de sarau. Eu vou ler aqui um poema de Casa Materna que eu gosto particularmente e que se chama Diálogos Descompassados. Entre a mais exuberante euforia e o alheamento de um olhar esgotado, vai a distância entre a escuridão do dia e um silêncio vivo e magoado. Vi um aceno de mão pálido e mortiço e o sorriso enviesado e medroso, baço e débil, sem cor nem viço, estático, mas espantosamente vigoroso. O velho olhou-me com o ar de quem tem a infância guardada no bolso do casaco. Diz-me, és tu a minha mãe? E logo se esgueirou por um buraco. Legal. Ó, eu vou colocar aqui o link do blog. É esse que você mandou, né, Germano? Não. Não? É o que está abaixo, César. Opa, desculpa. www.ugazeta. Peraí, deixa eu... Ah, tá. Luísa, como é que você vê hoje, assim, rapidamente, o panorama da literatura, da poesia angolana, ou da literatura angolana, etc.? Há um bombar, assim, há uma emergência grande, algum momento novo? Como que você vê o momento hoje da literatura angolana? Hamilton, eu tenho sempre algum pudor em responder esse tipo de perguntas, porque é bastante interessante, naturalmente, mas eu só posso pronunciar-me enquanto leitora e autora também, mas digamos que não tenho nenhuma legitimidade do ponto de vista académico, enfim, para fazer uma análise absolutamente isenta e justa, não é? Então vai-me desculpar, ou quem quer, as pessoas que nos estão a ouvir, porque realmente eu posso dar uma opinião sobre isso, mas é a opinião essencialmente de leitora. Em Angola estão-se a fazer coisas interessantes, sem dúvida, em Angola e em Portugal, feitas por autores muito jovens. A publicação hoje em dia, como vocês sabem, está muito mais democratizada, é muito mais fácil publicar hoje em dia do que era, se calhar, há 30 ou 40 anos atrás. Portanto, não existe aquele elitismo que eventualmente existiu noutras eras. Isso permite que qualquer pessoa, basicamente, que sinta que tem alguma coisa, tem alguma contribuição a dar do ponto de vista literário, que, de uma maneira ou de outra, acabe por publicar quando é possível. Nem sempre é possível, não é? Mas, enfim, há mais pessoas a publicarem e, infelizmente, talvez haja menos pessoas a lerem, não é? Mas isso é outra questão. E, portanto, no universo dessas pessoas todas que estão a escrever, eu estou a falar de Angola, mas poderia dizer o mesmo de Portugal, é evidente que há muitos valores que sobressaem, há muitas coisas bonitas que se estão a fazer, e eu poderia citar aqui meia dúzia de nomes, mas acabaria sempre por ser injusta com alguém, e então talvez prefira, nesse aspecto, fazer um comentário mais neutro. Mas também nem tudo é bom, do meu ponto de vista, e onde há muita quantidade não pode haver qualidade em todo o lado. Isso é impossível, impossível. Agora, esse escrutínio vai ser feito pelo público, pelos leitores, pelos editores,
e as próprias leis do mercado depois vão atuar, o que não significa que não haja muito boa literatura que não tenha, no caso da poesia, por exemplo, e que não tenha o sucesso comercial que merece. Mas isso são coisas difíceis de explicar, não é? Que têm a ver com modismos e com, enfim, com outros fatores extra-literatura, não é? Mas realmente eu tenho tido acesso, e hoje em dia leio muito mais autores jovens do que lia, por exemplo, há 20 anos, e é claro que tenho tido belas surpresas e também aprendo muito com eles, porque eu na poesia também sou uma autora bastante jovem, não é? Só publico para aí há uns 10 anos, não comecei a escrever na adolescência, acho que como a maioria das pessoas, mas só comecei a levar a sério e a escrever poesia um pouco mais a sério há 10 anos, portanto eu acabo por estar mais ou menos alinhada com esses jovens poetas. A única coisa que eu tenho mais que eles é a idade mesmo. Luísa, eu vou te fazer uma última pergunta, porque infelizmente a gente já está chegando perto do final. Na verdade, é um comentário sobre a questão do feminismo na sua literatura, né? Que eu vejo com uma sutileza fantástica, porque você não aborda nos seus poemas nenhuma defesa explícita do feminismo, mas você fala da importância e do papel da mulher. E eu quero ilustrar esse meu comentário com um poema seu chamado Mulher de Muitos Matos, que está no Casa Materna, né? Tudo que fazes tem o travo delicado da baunilha, como os venenos discretos que matam devagar. Se a poesia entra pelos poros e revolve rio e mar, já onda gigante, ciclone ou barco desliza pela ilha. Mulher de muitos matos, com cheiro de tigresa mãe, deixa pegadas de leão semeadas no alcatrão. Olhos de aguaceiro e caracóis incandescentes de carvão, és balido de gazela, esguia e tez morena de dendém. Farejas alimento como quem cheira o sol e o sustento. Bicho vadio sem correntes, devorando a diversidade. És animal arisco, sem presunção, pintando na cidade. Canto escuro, riso aberto, maturado de brilho e de talento. Teu destino, artista, é moer pedra e indagar, ali onde a picada se sentou a descansar. Parabéns. Lido por si fica outra coisa, realmente. Não inflama o ego, Luísa, por favor. Não, eu costumo dizer, nem parece que fui eu que escrevi. Maravilhoso. E eu adoro os poemas femininos quando defendem a mulher sem dizer que estão defendendo. É o caso desse seu poema aqui. Sim, porque isso tem que, pelo menos a forma como eu vejo esse tema, tem que surgir de forma espontânea. Não, para mim não faz sentido escrever poesia de uma forma panfletária ou doutrinária, pelo menos não é o meu estilo. Há quem o consiga fazer com muita elegância, com muita delicadeza. Eu não consigo, nem nunca tentei, porque realmente não é esse o meu caminho. Esse poema, curiosamente, é dedicado à Regina Correia, que já passou aqui pelo canal do Poetariado e que, para mim, encarna essa descrição toda aí que está no poema, não é? Que é um poema muito descritivo e que tem muito a ver com a personalidade dela. A questão do feminismo é óbvio que faz sentido. Faz sentido não só em Portugal, nem só no Brasil, continua a fazer sentido no mundo inteiro, mas eu faço sempre questão de afirmar que eu tenho sempre que recorrer à definição de feminismo, porque eu nunca sei exatamente do que é que estamos a falar. Há uma coisa que eu sei, eu não sou inimiga de homem nenhum, ou por outra, posso ser inimiga de um homem pontualmente, mas eu não sou inimiga dos homens, por amor de Deus, não é disso que se trata. Eu penso sobretudo em seres humanos. Evidentemente que homens e mulheres temos características diferentes, mas isso não tem que nos afastar, nem tem que nos opor. E já que falamos em feminismo e em machismo, eu também conheço muitas mulheres que são machistas. Portanto, isso não tem a ver necessariamente com ser homem ou com ser mulher, tem a ver com os valores com que crescemos e com aquilo que nós aprendemos também com a vida, não é? Por isso, todas essas questões, se as vir retratadas na poesia ou em prosa, são questões que surgiram naturalmente. Eu não estou a querer doutrinar ninguém e também não gosto, quando leio, de sentir que estão a tentar fazer isso comigo,
porque isso equivale à manipulação e torna-se um pouco desagradável para o leitor. O leitor rodado e experiente não gosta de ser manipulado. E então eu tento também não fazer isso com aquela meia dúzia de pessoas que me lê. E muito obrigada por ter lido tão bem esse texto. Realmente engrandeceu. Obrigado. Lisa, mais uma pergunta ainda, é a seguinte. Você acha que no Brasil, por exemplo, é um fenômeno muito grande de uns anos para cá, que são os saraus, né? Ou seja, os encontros de poetas, fazendo leituras, homenagens, inclusive, de pessoas vivas ou pessoas que passaram, etc. E se reproduz em todos os lugares, até em casas, ruas, centros culturais, instituições, formais ou não formais, no país inteiro. Isso é um fenômeno também em Angola, em Portugal? Hamilton, eu com franqueza em Angola, eu não lhe posso dizer se em Angola isso acontece ou não. Eu tenho noção que isso é um fenómeno mais ou menos global. Não posso dizer em relação a Angola, porque embora tenha muito contacto com muitos colegas e amigos que estão em Angola e estão a produzir coisas muito bonitas, o pouco que eu sei sobre esse tema é o que realmente é veiculado pelas redes sociais e pelo que eu me tenho apercebido, principalmente os jovens autores são muito dinâmicos em relação a esses encontros para ler poesia, para analisar temas relacionados com a literatura, quer sejam, muitas vezes eles não são só autores, são também académicos, estudiosos, e então têm outra legitimidade para abordar todos esses temas que eu, por exemplo, não tenho, não é? Porque, como eu costumo dizer, eu sou, sobretudo, uma operária da palavra e é assim que eu me vejo. Olha, e eu falei tanto que já me esqueci da sua pergunta, peço imensa desculpa. Mas sobre o sarau, sobre esses encontros. Sobre esses encontros. Eu sei que, por exemplo, Lisboa também é uma cidade muito dinâmica em relação a esse tipo de encontros. Eu sou uma pessoa um pouco periférica, no verdadeiro sentido da palavra, porque eu moro mesmo na periferia e então alguns desses eventos estão um pouco longe para mim e por questões de logística eu acabo por ficar um pouco afastada, quer dizer, acompanho evidentemente remotamente através das emissões online, mas presencialmente só pontualmente é que eu participo. Mas eu sei que também há um grande dinamismo, pelo menos em Lisboa isso existe, esses encontros de poetas e as pessoas leem poesia, as pessoas comentam, e eu sei que existe realmente um grande dinamismo sobre esses temas. Legal. Obrigado. No Brasil acontece esses saraus com pessoas que escrevem, nunca publicaram livros, ao lado de pessoas que têm obras completas, né? Com vários livros e escritores consagrados mesmo, até pela mídia, etc., que muitas vezes participam desses saraus, né? Esse intercâmbio é muito positivo. São Paulo é um exemplo disso, né, César? O próprio Álvaro Alves de Faria, que participa dos saraus, e é uma pessoa com uma obra extensíssima, o Luiz Cassas, e etc., né? Muitos autores, né? Essa democracia dos saraus, né? Onde os poetas se manifestam independentemente daquela produção qualitativa ou mesmo quantitativa que apresentam, né? E tem sarau, inclusive, que completa 16, 17, 20 anos aqui em São Paulo. Só a pandemia que deu uma cortada nisso, mas depois de terminada a pandemia se recomeçou com muita intensidade novamente, um sarau atrás do outro, né? Aliás, não dá nem tempo da gente participar, né? Porque tem que ser seletivo, né? Mas, olha, eu quero terminar o programa, Luísa, fazendo... Na verdade, não é eu fazendo o convite. É a Neuma Rosendo convidando você para vir a São Paulo. Vou ler aqui porque fica registrado. Luísa, venha me visitar em São Paulo. O convite é vitalício. Venha ficar o tempo que desejar. A pergunta é, quando você vem? E se eu não quiser voltar, Neuma, como é que faz? Aí ela vai ter que responder depois, né? Mas se você vier, não esqueça de nos avisar, para a gente fazer um grande sarau aqui em São Paulo em sua homenagem. Bom, Hamilton, temos que encerrar agora, essa é a parte mais triste do programa, é a hora do final, né? Agora que nós íamos começar, né, Sérgio? Agora que a gente ia começar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Eu acho que só uma pergunta a mais, por exemplo, o que a Luísa, como autora, já com vários livros publicados, consagrados, etc., o que você recomendaria para as pessoas mais jovens que estão começando a trilhar esse caminho? Hamilton, essa é aquela pergunta traiçoeira. Eu estava a ver se fugia, mas não vou conseguir fugir mesmo. Eu sou a pior pessoa do mundo realmente para dar esse tipo de conselhos, e creio que já terei comentado que, bom, ocorre-me realmente aquela recomendação de Vargas Llosa, Cartas a um Jovem Romancista, em que ele no final do livro diz, bom, você esqueça tudo o que leu, vá para casa e escreva. Então eu acho que se posso dar algum conselho é só esse mesmo, parafraseando Vargas Llosa. Esqueça o que leu e vá para casa e escreva. Esse é o conselho. Muito bom. Gente, então com isso nós infelizmente temos que encerrar o programa. Quero agradecer a presença do público que esteve conosco até agora, fiel até a final, né, nos acompanhando. Agradecer a você, Luísa, por essa maravilha de conversa que a gente teve. Agradecer ao Germano, né, por esse belo comentário sobre as suas impressões sobre a obra da Luísa, e convidar o público para se inscrever no nosso canal, né, acionar lá o sininho para ser notificado dos próximos programas, eventuais vídeos que a gente publica. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agradeço também a vocês, a Germana, a Luísa, e acredito cada vez mais que a poesia reencanta a palavra e a vida. É isso aí. Luísa, quer falar alguma coisa de despedida? Eu só tenho palavras de gratidão para cada um de vocês, e um agradecimento muito especial aqui ao meu amigo Germano, também com tantas ocupações que eu sei que está a fazer aqui um grande entorce à sua agenda para estar a acompanhar-nos neste encontro tão bonito. Só tenho pena que não seja presencial, porque agora queria dar um grande abraço a cada um de vocês e também ao nosso público, porque realmente encontros como este são preciosos, preciosos. Muito obrigada. Mas vindo a São Paulo, a gente dá esse abraço, hein? Pois é. Germano, você? Eu quero agradecer, César, muito obrigado mesmo, você, Hamilton, viu, pela oportunidade, e dizer a todos aqui que, por favor, leiam Luísa Fresta, né? Conheçam a obra da Luísa, porque vale muito a pena. Muito obrigado também, Luísa, viu? Vamos em frente. Gente, então, tchau. Até o próximo mês. Até.